Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Sábado Investigativo. E no Sábado Investigativo de hoje a gente vai falar sobre um crime que ele é muito complicado, complexo, nojento. Quando a gente para pra pensar que existia uma pessoa desse jeito que fez essas coisas, a gente entra um pouco em pânico. Mas enfim, foi um dos poucos crimes que eu não consegui assistir nada sobre. Série, filme, documentário, eu não consegui, porque é um crime que é muito... mexe muito com a nossa cabeça, é muito pesado esse criminoso. E hoje a gente vai falar sobre os crimes cometidos pelo Jeffrey Dahmer, também conhecido como o canibal de Milwaukee, o açougueiro de Milwaukee, como queiram chamar. Tem uma série, inclusive, na Netflix que é basicamente focada nele. Basicamente não é focada nele. E eu assisti apenas um episódio e meio, porque é muito pesado, eu não consegui assistir mais, me deu muito nojo, medo, enfim, muita coisa, estrelada pelo nosso grandiosíssimo Evan Peters, que eu não sei como a cabeça dele ficou depois de assistir essa série, mas se comigo, pesquisando sobre, pra trazer aqui pra vocês, eu já tive que pausar, porque eu usei a semana inteira pra escrever o roteiro pra esse vídeo, porque eu tive que parar várias vezes pra... Opa, peraí, vamos dar uma olhada em outra coisa, porque, meu Deus, a cabeça faz assim. Mas antes de eu começar a contar esses crimes bárbaros que aconteceram em Ohio e em Wisconsin, eu já quero pedir pra vocês para deixar o like de vocês aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. A gente tem vídeo nas quintas e nos sábados. Nas quintas a gente traz um conteúdo mais leve, cultura pop, cultura nerd, super-heróis, filmes de romance, livros de romance, compras, enfim, várias coisas do dia a dia, alguns vlogs de viagem também. E nos sábados a gente já foca mais nos crimes, true crime e tudo mais, que é uma coisa que faz parte, não, hoje não faz parte do meu dia a dia, mas faz parte da minha profissão de formação e é uma coisa que eu gosto bastante. E também quero pedir para vocês também compartilharem com outras pessoas e comentar aqui o que vocês acham sobre esses crimes e, claro, me trazer aqui mais ideias do que vocês querem ver aqui no canal. Então vamos para o nosso vídeo, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, então já prepara o seu balde de pipoca. Mas saiba que eu não vou falar de todos os 17 garotos e rapazes que, enfim, infelizmente perderam a vida por conta desse cara. Vou pontuar alguns crimes, assim, bem rápido para vocês entenderem e já chegar na sentença dele e depois no que aconteceu. Eu também não vou colocar o nome de todos os rapazes aqui, mas no final vai estar uma lista com todos os nomes dele, claro, com todo respeito, onde a gente vai falar sobre eles, né? E é isso, para vocês entenderem um pouco mais. Se vocês não conseguirem, para um pouco, pensa numa coisa feliz e aí volta para ver o vídeo novamente. Mas é um crime chocante. Jeffrey Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee, no Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele desviveu 17 rapazes entre as idades de 14 a 32 anos, entre os anos de 1978 e 1991, tendo maior incidência nos anos de 1989 a 1991, e os seus crimes eles envolviam necrofilia e canibalismo. Ele era filho de Lionel e Joyce Dahmer, e aí os pais dele decidiram, ainda criança, que eles se mudariam para Ohio. Então eles se mudaram para uma cidade chamada Beth. O Dahmer, ele era descrito na escola como um garoto enérgico e feliz. Só que as coisas tudo mudam quando ele, próximo aos 4 anos de idade, ele é submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal, mudando totalmente o seu comportamento e o seu temperamento. Bem paralelo a isso, o casamento dos pais dele estava passando por uma situação muito complicada, onde eles tinham muitas brigas e gritos, enfim. E o Dahmer acabou então se tornando uma pessoa solitária e crescendo então um menino solitário e sozinho ali no cantinho dele. Aos 10 anos, o Dahmer, num jantar, ele questiona o pai dele o que aconteceria se os ossos de galinha que eles estavam comendo naquele jantar fossem submetidos a um alvejante. O pai dele era dessa área mais química, ele achou que era uma curiosidade de criança, e depois do jantar resolveu então mostrar para ele, né, o uso de alvejantes e alguns produtos químicos para poder preservar os ossos dos animais. Guarda essa informação, porque essa informação ela é muito importante. A partir dessa informação dada aos 10 anos de idade,
Mais tarde, Dahmer usa as mesmas técnicas para as suas vítimas. Enquanto crescia, Dahmer entrou então na adolescência e ali por volta dos 15 anos, ele se descobriu homossexual. Teve inclusive um relacionamento bem breve com um rapaz, mas nada demais, apenas um relacionamento de mãos dadas, vamos dizer assim. Em contrapartida, ele acabou se tornando um alcoólatra. E os poucos amigos que o Dahmer tinha perceberam, né, ali ele bebia muito. E depois ele veio confessar que ele bebia muito para tentar controlar os desejos e os pensamentos que começaram aí nessa época, esses pensamentos meio de assassinato, enfim, essas coisas aí que ele começou a cometer. Então ele bebia para poder segurar essa vontade que ele tinha e não fazer nada que fosse, né, criminoso. Enquanto adolescente, essas fantasias vinham, essas coisas vinham, e o que ele fazia? Ele tinha um hobby um tanto quanto diferente. Ele começou a dissecar animais e ele tinha um cemitério particular na parte de trás da casa dele para esses animaizinhos que ele dissecava. Ali por volta dos 16 anos, então ele começou a fantasiar com dominação e exercer um controle sobre um parceiro submisso. Tanto que nessa mesma época, vamos dizer que ele tinha um crush num corredor que corria ali próximo onde ele morava. Então ele aos 16 anos decidiu que ele atacaria este cara, que ele faria ele ficar inconsciente e faria atos mais 18 com o seu corpo. Então ele chegou a se esconder num arbusto para esperar ele correr. Só que nesse dia o corredor decidiu não correr, não apareceu para correr. Então não deu nada certo. E aí o corredor, acho que nem ele sabe, mas acabou se livrando de uma, porque o Dahmer, um tempo depois, confessou que essa foi a primeira vez que ele cogitou a possibilidade de tirar a vida de alguém. Bom, em 1977, os seus pais se divorciam. Em 1978, eles terminam high school, o ensino médio. O seu pai, ele sai de casa, vai morar num hotel. E alguns meses depois, ele é abandonado pela mãe, que volta para Wisconsin para morar lá, com o irmão mais novo do Dahmer, deixando ele literalmente sozinho ali na casa, sem dinheiro, sem comida, sem nada, aos 18 anos de idade. E em 1978, acontece então o primeiro assassinato do Dahmer. O primeiro assassinato dele aconteceu em junho de 1978, com um rapaz de 19 anos. Ele estava dirigindo e encontrou esse rapaz na estrada pedindo carona, porque ele estava indo para um festival, um show, alguma coisa assim, numa outra cidade. O Dahmer então oferece uma carona, mas antes disso chama ele para ir para casa dele, para eles conversarem, beberem, enfim. E aí o garoto aceita. E aqui eu vou abrir um parêntese aqui para essa situação. Nunca, em hipótese alguma, vá primeiramente pedir carona de desconhecido, gente, pelo amor de Deus, cuidado. Segundo, não aceite carona de desconhecido, nem bebida, nem nada de onde você quer que você esteja. Você não conhece as pessoas, você não sabe quem são as pessoas. Fecha parênteses, vamos voltar. E lá na casa deles, na casa do Dahmer, eles começaram a conversar, a ouvir músicas, piriri pororó. E aí o menino, ele acabou decidindo que ele precisava ir embora, porque ele precisava ir para o tal do show. E o Dahmer não quis, o Dahmer quis que ele ficasse. Só que aí o menino decide ir embora, e aí ele vira de costas pro Dahmer para ir em direção à porta. E nisso que ele se distrai e vira de costas, o Dahmer dá 2 vezes, tá? Ele ataca 2 vezes esse garoto com um halter de 5 quilos, deixando ele inconsciente no chão. Não contente, ele estrangula o garoto. Bom, depois dele ter estrangulado o rapaz, ele tirou as roupas do rapaz, fez atos de mais 18 com ele mesmo em cima do corpo do rapaz. E aí, o que ele decide fazer então? Pega esse corpo e leva pro porão. Lá no porão, ele dissecou esse corpo e enterrou os restos do corpo no quintal. Uma semana depois, ele exumou esse corpo, retirou a carne do osso e jogou no ácido essa carne e se livrou de tudo pela privada. Pegou uma marreta, colocou todos os ossos num lençol, amarrou, pegou uma marreta e quebrou todos os ossos, enfim, e aí se livrou dos restos mortais dessa pessoa. 6 semanas após essa situação, o pai dele retorna para casa e já noivo de uma outra pessoa. E ele percebe que o Dahmer tá sozinho e abandonado lá, então eles voltam a morar juntos e ele pede pro Dahmer então se matricular numa faculdade para ele estudar. Ele faz isso, ele se matricula, começa as aulas, porém ele fica apenas
um semestre. No ano de 1979, após o Damien ter deixado a faculdade, enfim, o pai dele pede para ele se alistar no exército, ele faz isso, e após o treinamento ele é enviado para a Alemanha Ocidental. No início, as pessoas descreviam ele como um soldado comum. Depois de um tempo, 2 soldados apareceram acusando ele de... E aí, então, ficou meio aquela situação que ninguém sabia se era verdade ou não. Mas aí, tudo estava indo bem nos primeiros meses, ele estava conseguindo controlar aquela sua vontade que ele tinha de vocês sabem o quê. Só que depois ele não conseguiu mais controlar. E aí ele começou a beber muito. Como eu falei pra vocês lembram que lá na adolescência eu falei que ele bebia pra tentar controlar esses impulsos? Então, ele voltou a beber. Teve um péssimo rendimento ali no exército. Em 1981 ele foi dispensado com algumas honras e recebeu então a oportunidade de uma passagem para qualquer lugar que ele quisesse morar dos Estados Unidos. Como ele não queria voltar a enfrentar o pai dele por mais um fracasso, ele decidiu então ir morar em Miami Beach. Só que aí ele foi para Miami Beach, ele não tinha como sobreviver, não tinha trabalho nem nada. Algum tempo depois ele ligou pro pai dele e pediu para retornar para casa. O Damien então retorna para casa dele e aí o pai já casado, enfim, aquela vida toda, o Damien sem trabalho, sem nada, o pai dele pede então para ele morar na casa da avó, que ele tinha um bom relacionamento com a avó dele. E aí ele vai então para casa da avó dele. Lá morando com a avó dele, ele conseguiu um emprego, só que ele só ficou nesse emprego por 10 meses, então ele foi demitido. E ele acabou ficando 2 anos desempregado, morando ali com a avó e sendo sustentado basicamente pela avó dele. Em 1985, ele consegue um trabalho numa fábrica de chocolate. E nesse meio tempo aí, ele acaba então decidindo frequentar bares e saunas gays. E aí ele tem uma sauna específica que ele frequentava, só que ele acabou sendo expulso dessa sauna. O que ele fazia? Ele entrava nessa sauna, ele usava sonífero, dava alguma bebida com sonífero para uma pessoa dessa sauna e aquela pessoa. E aí, depois de 12 incidentes, alguns anos depois, ele foi literalmente proibido de entrar naquela sauna. Mas o que me pega outro parênteses que eu faço aqui, outro parênteses. Se as pessoas sabiam que ele fazia isso, por que ninguém denunciou? Enfim, fica aí, né? Um questionamento. Tudo bem, vamos seguindo. Nesse meio tempo em que ele arrumou um trabalho, ele fazia essas coisas nas saunas e tudo, ele acabou sendo preso por ele estar fazendo atos obscenos na frente de um garoto de 12 anos. Ele pegou 1 ano de liberdade condicional e tratamento, né, e da frequência a psicólogos. E esse meio tempo também ele começou a pensar em desenterrar os corpos para fazer atos obscenos com esses corpos. Então chegamos no ano de 1987. Ele morando com a avó, frequentando os bares e tudo, ele conhece um rapaz de 25 anos que ele consegue convencer esse rapaz a ir junto com ele para um hotel e tudo, mas ele diz que ele não tinha o intuito de desviver esse rapaz, de apenas drogá-lo e usar o corpo dele com ele drogado. Acho que dá pra vocês entenderem. Eu não vou falar aqui muitas palavras porque senão vai cair meu vídeo. E aí não é legal, né? Todo esse trabalho para o vídeo cair não é legal, mas enfim, acho que deu pra vocês entenderem o que ele fazia. Só que acontece, ele acorda no dia seguinte em cima do corpo do rapaz. E aí ele percebe que o corpo dele está com um machucado, onde ele está esmagado e sangue, enfim. E ele simplesmente não lembra o que foi que aconteceu. Então o que ele faz? Ele sai do hotel, vai até uma loja, compra uma mala, coloca o corpo do rapaz dentro dessa mala e leva então o corpo do rapaz para casa da avó dele, que era onde ele morava. Bom, uma semana depois, ele decide desmembrar o corpo do rapaz, tirar a carne do osso, coloca a carne dentro de uns sacos plásticos, pega o osso, embrulha o osso dentro de um lençol, pega uma marreta, acaba com os ossos e joga então os restos mortais dele no lixo. Só que ele desmembra todo o corpo e guarda a cabeça. 2 semanas depois, então, ele tenta fazer todo um passo a passo para tentar preservar essa cabeça. Eu nem vou falar aqui porque não sei quem que assiste vídeo, né? Para tentar preservar essa cabeça para depois ele se satisfazer.
Só que essa cabeça acaba perdendo a consistência, então ele decide destruir ela e joga fora. 2 meses depois, ele atrai um rapaz de 14 anos, oferecendo pra ele $50 pra ele tirar foto dele nu. Só que aí ele chega lá na casa e aí o mesmo modus operandi. Ele dá o sonífero, ele perde a consciência, ele estrangula, deixa o corpo lá, decide depois tirar a carne do osso, libera, joga tudo fora, se desfaz dos ossos e fica com a cabeça. Em 1988, ele conhece um rapaz de 22 anos, oferece $50 pela companhia dele. Ele aceita, leva pra casa, mesmo modus operandi. Sonífero, ele fica inconsciente, ele estrangula, atos mais 18 com o seu corpo, desmembra, enfim, aquele mesmo modus operandi dele. Um mês depois desse incidente, ele leva novamente um outro rapaz, mesmo papo dos $50 para ir pra casa dele, enfim. Só que quando ele dá o sonífero pra ele, antes dele perder a consciência e ele estrangular o rapaz, a avó dele chama por ele, perguntando se era ele que estava em casa. E ele responde de uma forma dando a entender que ele estava sozinho. Só que a avó dele já sabia que ele levava homens pra casa dela, né? E aí o que ele faz? Então ele decide manter o cara, ele perde a consciência e decide levar pro hospital e tudo, enfim, larga a mão desse daí. Bom, um tempo depois, a avó dele, já pé da vida, porque ele fica levando um monte de homem pra dentro da casa dela, ela fala que ele precisa se mudar. Então ele consegue um apartamento e aí ele resolve então se mudar. E a avó dele também reclama do cheiro ruim que vinha do porão. Daí vocês já imaginam por quê, né? Então ele se muda. Ele resolve se mudar, sai da casa da avó dele e arranja um apartamento e vai morar nesse apartamento aí. E ele se mudou pra esse apartamento, tudo certo, tudo bem. 1989, ele foi condenado por agressão. E acabou que essa agressão ela caiu por terra e não deu muito em nada. Ele acabou voltando a morar na casa da avó dele, pra alegria da avó dele. 2 meses dessa condenação dele, ele então fez a 5ª vítima dele, um rapaz de 24 anos, o mesmo modus operandi que eu não vou ficar falando aqui, porque já falei um monte, né? Só que qual que é a diferença? Ele decidiu então preservar a cabeça e... como é que eu posso falar pro meu vídeo não cair? E a parte genital dessa pessoa, que ele diz que ele achou muito atraente. Em 1990, ele decide se mudar para um apartamento próximo do trabalho dele e é quando ele faz a sua 6ª vítima. Mesmo modus operandi, dessa vez ele também preservou a cabeça, a qual ele pintou e deixou então essa cabeça ao lado da vítima anterior. 3 meses após essa vítima, ele fez então sua próxima vítima, um rapaz de 22 anos. Mesmo modus operandi, só que dessa vez ele decidiu guardar o coração, algumas partes do bíceps e algumas partes de carne da coxa para consumo posterior. Em 1991, essa vítima mexeu comigo, tá? Nesse ano ele fez uma outra vítima, um outro rapaz que ele levou pra dentro do apartamento dele e ele usou o sonífero pra drogar essa pessoa, esse rapaz. E quando ele tava meio ali inconsciente ainda, meio perdendo a consciência, ele cerrou o crânio dele e injetou ácido clorídrico. Porque de acordo com o Dahmer, ele queria criar ali um zumbi para que ele pudesse controlar, enfim, as fantasias meio malucas que ele tinha. Só que essa vítima, ela acabou acordando e reclamando de dor de cabeça. Ai, meu Deus. E aí o Dahmer, ele acabou ficando frustrado porque ele percebeu que não deu certo o seu experimento. E aí ele acabou, então, estrangulando e fazendo o mesmo modus operandi, só que ele guardou o crânio. Nesse meio tempo, os vizinhos, eles já estavam reclamando do fedor. Imagina, gente, o fedor que devia estar dentro daquela casa. Do fedor e de barulho de serra elétrica. E ele sempre era chamado a atenção e ele falava ou que os peixes dele morreram, ou que o freezer dele, o congelador dele, a geladeira dele quebrou de novo e estragou as comidas, entendeu? Só que sobre o barulho ele não falava muita coisa, tipo que ele estava tentando consertar alguma coisa ali. E as pessoas deixavam passar, meu Deus, eu fico imaginando o cheiro, misericórdia, enfim. E neste mesmo ano, então, ele se aproxima de 3 rapazes.
Dentre esse meio tempo, ele fez outras vítimas antes de chegar nesse último, que é quando ele é descoberto, tá? E ele é descoberto justamente no mês de julho de 1991. Então, o que acontece? Ele chega em 3 rapazes e o mesmo modus operandi. Oferece um dinheiro para tirar foto. Um deles, ele cai e ele leva para dentro do apartamento dele. E aí, dentro do apartamento dele, ele acaba ali conversando com ele e tudo mais, daquele jeitinho que ele sempre faz, e prepara então na bebida com um sonífero para dar para ele. Bom, esse homem, ele fala que quando ele entrou, a primeira coisa que ele percebeu foi o cheiro horrível de dentro do apartamento e algumas caixas de ácido clorídrico, que o Damon então falou que ele estava usando para limpar tijolo. E aí, no meio da conversa, o Damon pega e algema um braço dele, né, uma das mãos dele. E aí ele se assusta por conta dessa situação, e aí o Damon tenta algemar as 2 mãos dele, só que ele não consegue. E aí o cara, então, o Damon pede pra ele ir pro quarto, tirar a roupa dele pra começar a fazer o tal do ensaio. No quarto, esse cara percebe que tinha várias fotos polaroides de homens nus, um tambor de 215 litros azul, que era da onde vinha o fedor, e que passava o exorcista. E aí ele começa então a perceber que o Damon fica um pouco diferente. E ele vai tentando entrar no jogo dele pra tentar sobreviver e correr dali. Nisso, o Damon vira pra ele, coloca o ouvido perto do coração dele pra ouvir o coração dele batendo e fala que vai comer o coração dele. E nisso ele já tá super apavorado. E aí então ele fala que pra eles irem de novo pra sala, porque na sala tem ar-condicionado, então tava muito quente. Eles vão, aí ele pede pra ir ao banheiro. Aí o Damon deixa ele ir ao banheiro e tudo. Aí ele volta, ele vai cozinhando o Damon ali. E aí ele pede pra ir ao banheiro de novo. E aí nisso ele vai ao banheiro. E aí ele demora lá, fazendo, enfim, as coisas, pensando no plano. E aí ele consegue então voltar. E nisso que o Damon se distrai, ele ataca o Damon tem que cair no chão e ele corre pra porta. E aí ele sai, né, pela porta correndo desesperado, com os braços algemados, semi-nu. E aí ele acaba então indo de encontro com 2 policiais. Só que eles estavam ali numa área um pouco perigosa, então os policiais se assustaram com a situação. E aí o cara falou que um maluco tinha algemado ele e que estava ameaçando ele e que ele precisava que tirassem a algema dele. Os policiais foram tentar tirar a algema dele e não conseguiram, então eles falaram, vamos voltar no apartamento para pegar a chave e aí a gente te soltar. E o cara, ele aceita. Vou abrir um parêntese aqui. Esse cara é muito corajoso, porque, né, enfim. Os policiais e este cara, eles voltam novamente pro apartamento do Damon. E o Damon já tá todo se tirando, se saindo, porque ele tinha uma lábia muito boa, né? Ele conseguia se sair das coisas. E aí o policial então fala, ele confirma realmente. E aí o cara fala que ele ameaçou ele com uma faca. E aí o Damon tenta tirar, né, toda a situação, tudo. E aí o policial, ele pergunta onde tá a chave da algema, e ele fala que tá lá no quarto dele, próximo da cama. E aí o policial fala que vai pegar. E ele fala, aí o Damon fala, não, pode deixar que eu vou pegar. E o outro policial fala pra ele ficar quieto e ficar parado ali enquanto ele ia pegar. Ele entra no quarto do Damon, ele percebe lá todas as coisas que eu falei pra vocês. E ele vai pegar a chave. No que ele vai pegar a chave na escrivaninha, na mesinha ali do lado da cama, tá a gavetinha aberta. E quando ele olha, tem um monte de foto polaroid dos corpos mutilados. E aí o cara pega as fotos, volta pra sala e dá a voz de prisão imediatamente pro Damon. Deteram o Damon e o policial resolveu fazer uma busca dentro do apartamento dele. E quando ele abriu a geladeira, ele deu de cara com uns pedaços de carne e uma cabeça na prateleira de baixo. Levam então ele diretamente para a delegacia. Naquela noite mesmo, os especialistas do escritório de investigação criminal lá de Milwaukee resolveram ir na casa do Damon, então fazer a busca. E aí eu vou até ler o que eles encontraram. Vamos lá. Eles encontraram 4 cabeças decepadas na cozinha, 7 crânios no quarto dele, alguns dentro do guarda-roupa, outros ali perto da cama. Pingos de sangue em cima de um tabuleiro, na parte inferior do refrigerador, 2 corações, uma porção de músculo do braço
um tórax no freezer, um saco cheio de órgãos e carne humana dentro da geladeira, 2 esqueletos, 2 partes genitais masculinas cortadas. Dentro do tambor azul de 215 litros, que eu falei pra vocês que é de onde vinha um cheiro, eles encontraram 3 tórax desmembrados sendo dissolvidos em ácidos e também encontraram 74 fotos polaroid dos corpos. Abre parênteses aqui, eu já tinha pedido para sair se fosse eu nessa investigação, eu não sei como os policiais conseguiram lidar com isso, porque é sério, sinceramente. Bom, com todas essas provas, então eles tiveram muito o que correr e ele acabou confessando. Então ele confessou 16 tiradas de vida, mais uma em Ohio, e o seu interrogatório durou mais ou menos 60 horas. Agora vamos para uma linha cronológica aqui. Em 25 de julho de 91, ele foi indiciado por 4 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 22 de agosto de 91, foi então incluído mais 11 acusações de homicídios em Wisconsin. Em setembro, ele foi então acusado pelo assassinato em Ohio, que ele já tinha confessado. Em 13 de janeiro de 92, ele se declarou culpado e também foi declarado totalmente insano nos 15 crimes que ele cometeu. Em 30 de janeiro de 1992 foi quando começou oficialmente o julgamento. E o julgamento do Dahmer, como eu falei pra vocês, ele foi declarado insano. Então, os psiquiatras que estavam responsáveis ali por cuidar dele, ele foi diagnosticado por esse psiquiatra com, vou até ler aqui, transtornos de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. Só que o tribunal não aceitou, eles diziam que ele estava são quando ele fez todas aquelas coisas, né, aquelas situações. E então o tribunal, ele indicou 2 psiquiatras para ir, então, diagnosticar o Dahmer, cada um fazendo separado. Ele foi diagnosticado por um psiquiatra com transtorno de personalidade antissocial e pelo outro, ele foi diagnosticado com transtorno não especificado da personalidade, apresentando traços de borderline, o que, se a gente parar para pensar, faz muito sentido com que ele tinha sido diagnosticado logo no início do julgamento, personalidade obsessiva compulsiva e traço sádico. Esse julgamento dele demorou 2 semanas para poder dar, então, a pena dele. Em 15 de fevereiro de 1992, a corte decidiu que ele era são. Então, deu a pena dele, ele levou, então, aí uma pena de 597 anos de prisão, o que basicamente é uma pena perpétua, prisão perpétua, por todos os crimes cometidos, por todos os 15 assassinatos cometidos. Bom, em 1º de maio de 1992, ele foi, então, foi quando ele recebeu a pena de prisão perpétua pelo 16º assassinato cometido, o primeiro dele, né, que foi cometido lá em 1978 em Ohio. Então, ele foi extraditado de Milwaukee para Ohio para né, poder fazer todas essas legalizações e ele recebeu a pena dele e ele retornou para Wisconsin, onde ele foi, então, colocado em solitária. Logo que ele entrou, então ele ficou em solitária por quase 1 ano. Em 1993, então, ele foi retirado lá da solitária e ele foi, então, encaminhado para uma parte menos segura da prisão, onde ele foi colocado num grupo de trabalhadores, né, para trabalhar na prisão, lavando banheiro, enfim. E ele também se voltou para a religião. Aí eu vou fazer abrir um parênteses aqui, e vocês estão perguntando, tá, mas ele assassinou 17 pessoas, por que ele só recebeu, então, a pena, né, por 16? Vocês lembram daquele que eu falei pra vocês, uma pessoa em que ele não tinha o intuito de tirar a vida do hotel, e ele não lembrava o que tinha acontecido, então ele não conseguiu provar que foi ele que fez, por mais que ele tivesse dito que tinha sido ele que fez, mas não tiveram como provar. Então, ele não recebeu uma pena por conta deste em específico. Por isso que são 16 assassinatos e não 17. Mas ao todo foram 17. Dentro da prisão, em julho de 94, ele foi atracado por um preso que tentou cortar a garganta dele, mas não conseguiu. Só que em 28 de novembro de 1994,
O Damien, ele foi designado para limpar o banheiro da academia, ele trabalhava com isso, ele e mais 2 presos. E eles foram, e dessa vez ele ficou 20 minutos sem a supervisão de um guarda, e às 8h10 daquele dia o corpo dele foi encontrado. Tanto dele quanto do outro colega, que o cara que estava junto deles acabou tirando a vida dos dois. Só que quando eles encontraram o corpo, o Damien ainda não tinha passado dessa pro outro lado. Então ele foi socorrido ali pela equipe médica da prisão, só que uma hora depois ele foi declarado sem vida. E aí então entra um outro porém, porque os médicos e cientistas, eles queriam o cérebro do Damien para estudar a fisionomia de um assassino. Só que o pai dele não concordava com isso e a mãe dele concordava. E o Damien, ele tinha feito tipo um testamento dizendo que ele não queria serviços funerários, ele queria ser cremado. E aí, nisso de um deixa, o outro não deixa, o juiz então decidiu que eles seguiriam com o que o Damien pediu. Então, em 1995, o seu corpo foi cremado. E esse foi o caso criminal que mais me deu ranço, nojo, mais mexeu comigo. É uma coisa muito delicada. E eu pergunto de vocês, o que vocês acharam desse crime também? Se mexeu tanto assim ou se foi só comigo? Porque não é possível que tenha sido só comigo. E se vocês assistiram a série na Netflix, ela retrata até que bem, assim, o que aconteceu, né, esse meio tempo. Quem tem curiosidade, ele perdeu a vida dele aos 34 anos. E eu nem sei, a gente começa a se perguntar muita coisa. Eu entendo porque as pessoas queriam o cérebro dele pra estudar. E aí fica então o questionamento. Vocês acham que ele era ação ou que ele não era ação? Ou que além dele ser um psicopata, ele também tinha algum outro distúrbio? Comenta aqui pra mim e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!